Olá, bem-vindos ao canal. Peguem seu café, peguem seu livro e bora pro vídeo. Café é muito bom. Se você não gosta, pega seu chá e vamos lá. Bem-vindos ao canal, meu nome é César e o primeiro vídeo desse canal, ele será voltado para um livro bem interessante ao meu ponto de vista. Irei descrever um pouco também sobre o enredo desse canal, o porquê que eu busquei criar esse canal em si. Bom, vamos lá. Eu busquei criar esse canal para compartilhar as leituras que eu faço dos livros, meu pensamento crítico e filosófico diante do mundo que a gente vive hoje em dia e aprender principalmente com vocês, com as pessoas que vierem até o meu canal. Também peço que aos que gostarem se inscrevam. Se vocês não gostarem, porém, né, tiverem alguém que goste desse conteúdo, né, compartilhe com essa pessoa, pode ser que ela aprenda muito ou venha me ensinar muito também. Então, acredito que temos que ter esse ponto, né, essa questão de humildade em si. Então, é isso, gente. Vamos lá. Certo. Como que vai funcionar esse vídeo, né? O primeiro vídeo, então, estou buscando não ter uma procrastinação. Minha dicção não é das melhores, então me perdoem. E até os que já leram muitos livros e vierem falar que eu falo mal, que eu estou errando alguma conjugação verbal, cara, eu tô aqui. Tô tentando te ensinar algo, então tô aqui. Bom, tô com a minha cola, né? Porque no final do que eu vou falar no livro, vamos ter as reflexões filosóficas do meu ponto de vista e o porquê você deve ler o livro. Então, thumbnail, bora pro vídeo. Treviani Shibumi, né? Ele foi escrito por Rodney William em 1979. Ele é um livro típico romance policial investigativo. E se você gosta de heróis ou um personagem que você não sabe se ele é um vilão ou um herói no final da trama, cara, é esse livro aqui. Um cara que beira o genial, uma mente aguçada, um corpo forte, com habilidades sobre-humanas e que no final busca uma vida simples, tranquila, sem a agitação do mundo. Então, vamos lá. O livro ele ocorre no final da Segunda Guerra Mundial, começo da invasão americana no Japão e período de Guerra Fria, onde Nikolai Well, que é o personagem principal, ele é filho de uma aristocrata russa com um alemão desconhecido, em Xangai, principalmente. A mãe dele acaba falecendo, isso eu estou contando da infância dele. A mãe dele falece por causas naturais e ele é adotado por um general chamado Kisikaya-san, que ensina a Nikolai a arte do Zen, pensamento crítico, filosófico e a jogar Go. Então, o El se torna basicamente um afilhado desse general e ele é treinado também por um professor enquanto o general não está com ele, pois o general tinha que cumprir outras missões e então Nikolai fica com o Otaka-san, que é o professor principal de Nikolai, que ensina a Nikolai várias outras línguas. Nikolai se torna um poliglota e a arte do Go de forma muito mais estratégica. Então, né, esse professor vai ensinar ao El um pensamento crítico através da matemática, da filosofia, da arte, né, do jogo, que seria como um xadrez para nós aqui no Ocidente. Porém, eu tentei entender como se joga Go e não entendi nada. Então, essa é a infância de Nikolai. Nikolai, né, ele acredita que o general morre em um ataque dos americanos e logo em seguida, não muito tempo depois, o professor dele também acaba falecendo por causas naturais de um problema no estômago e Nikolai vai trabalhar em Xangai, numa cidade já devastada, como um tradutor para os americanos. Porém, ele vê que é um mundo corrupto, mau, triste e que não tem honra. Através disso, ele continua se dedicando aos estudos e aos treinamentos de Go e adquire uma nova habilidade. Ele aprende uma arte marcial
que seria tipo um ninjutsu ali, um ninjutsu, sei lá, acho que é isso que fala, que se chama No Matar. Então ele seria tipo o John Wick da década de 70, cara. É espetacular. Finalmente é espetacular. E ele, no fim, descobre que esse general está vivo e que o general seria morto sem nenhum tipo de honra, porque o general não conseguiu cometer o seppuku, que seria a morte tradicional japonesa, né, para os guerreiros morrerem com honra, que eles, né, enfiam lá a espada na barriga. É isso, cara. Não sei porque eu tô fazendo isso, mas é engraçado. Eu acho que vai despertar a curiosidade de vocês para ler o livro, né? O intuito é fazer com que vocês leiam. Então é isso, gente. E ele mata o coronel, né? Que era a figura paterna dele por um ato de amor. Então ele comete o ato por um ato de amor e de entregar uma morte digna a quem tanto ajudou ele e desenvolveu ele. Ele acaba sendo preso pelos Estados Unidos e os Estados Unidos mantêm ele preso em uma prisão subterrânea que ele não tem contato com nenhuma pessoa. Ele fica totalmente isolado e eles acreditam que conseguirão matar, né? Destruir, quebrar o espírito de Nikolai, a sua alma, com a solidão. Só que ocorre o contrário. Quando Nikolai está preso, ele desenvolve outras habilidades e ele se conecta tão profundamente com si mesmo, com o seu próprio eu, que ele agarra a solidão como uma amiga, em vez de ser uma inimiga. Então ele continua treinando, porque ele fica numa cela, isolado de todo mundo, e ele só tem visitas periódicas de um médico que fornece a ele alguns livros, principalmente livros bascos, que eu vou chegar um pouco mais na frente explicando esses livros, e alguns papéis. Então Nikolai ele desenvolve uma rotina simples, porém eficaz, onde em dias específicos da semana ele pratica com ele mesmo todas as línguas que ele aprendeu e treina todos os dias os movimentos de ninjutsu e fortalecimento do corpo e da alma. Até que chega um momento desse treinamento que ele consegue sentir a presença das pessoas em outros locais da prisão. E ele passa muitos anos nessa prisão e os Estados Unidos vê que ele é realmente digamos, um assassino de qualidade e tenta usar ele em troca da liberdade de Well. Então ele aceita e consegue sair dos Estados Unidos através de um trabalho que ele faz. Ele acredita que ele está livre. Porém, ocorre totalmente o oposto. Ele vai morar na França, nos montes, nos Alpes, né, pigmeus ali perto da França, da Suíça, e o hobby dele é explorar cavernas. Só que ocorre tudo ao contrário, porque no começo do livro você não diria que está tratando diretamente dele, mas sim de um ataque terrorista que ocorreu com um grupo específico que tem toda uma volta, todo um contexto que faz com que caia essa bomba nos colos dele. Então ele recebe uma menina no castelo que ele morava, né, depois dele ter feito esse acordo com os Estados Unidos e desaparecido, buscando ter uma vida tranquila, uma vida de shibumi, e essa menina leva vários problemas para ele, principalmente a destruição de uma companhia secreta que controla o mundo das ações e faz com que os valores, né, das bolsas subam e caiam e continuem com guerras, que seria a Mother Company. E tanto é que tem um agente, que é um agente específico chamado Diamond, que vai confrontar o El no final, e o El consegue vencer esse cara no final, porém ele perde essa moça vem a falecer, o castelo dele é destruído, e ele fica preso numa caverna, porém ele consegue sobreviver, e no fim ele conseguiu o que ele queria, né? Ele alcançou uma plenitude de certa maneira, e esse é o contexto do livro de grosso modo. Então, vocês lendo, vocês vão ter muita bagagem para compreender o que eu estou dizendo. Agora vocês devem estar curiosos, tá aí, então o que é shibumi? Shibumi seria uma palavra japonesa bem específica, que eu vou ler para vocês agora na passagem, que descreve o shibumi em si. O que seria esse shibumi? E logo em seguida, o que vocês o que vocês realmente querem, né? Claro, que é as minhas reflexões filosóficas. Não tem embasamento, cara.
embasamento, se vocês perguntarem, Júnior, César, da onde você tirou isso? Qual que é a fonte? Vozes da minha cabeça, cara. Vozes da minha cabeça, só isso. Mas segue, cara. Segue o canal, pô. Segue aí, que vocês vão me ajudar a melhorar a qualidade do canal, dos vídeos principalmente. Então vamos lá. Como saber? Shibumi tem muito a ver com um acentuado refinamento sobre uma aparência comum. É uma declaração tão correta que não precisa ser ousada, tão modaz que não precisa ser bonita, tão verdadeira que não precisa ser real. Shibumi é compreensão, muito mais do que conhecimento. Um silêncio eloquente no comportamento. É modéstia sem prudência. Na arte, onde o espírito de Shibumi assume a forma de Sabi, é uma simplicidade elegante, uma brevidade articulada. Na filosofia, onde Shibumi emerge como Rabi, é uma tranquilidade espiritual que não é passiva. É o ser sem a angústia do vir a ser. E, na personalidade de um homem, como se pode qualificar isso? Autoridade sem dominação, algo assim. Então, Shibumi nada mais é do que um ato simples de viver com harmonia diante dos problemas que a vida nos traz. Então, é ter uma tranquilidade, uma presença de espírito tranquila, leve. Um dos mangás, né, Vagabond, que conta a história, né, de Miyamoto Musashi, é a gentileza, você ser uma pessoa forte através da gentileza. Então, um dos mestres, né, não o cara que treinou o Musashi, porque o Musashi ele aprendeu as técnicas sozinho, então ele não teve um professor em si, ele foi uma pessoa autodidata. Esse mestre fala para o Miyamoto que ele está forte, e o Miyamoto não entende o porquê ele está forte. Ele pergunta, por que o senhor me acha forte? Né? Porque você acredita que eu sou mais forte agora? E esse mestre diz que o Miyamoto está forte porque ele é uma pessoa gentil. Então, gentileza é um sinal de força. Quanto mais gentil você for em momentos de estresse, em momentos de humilhação, digamos, onde muitas pessoas perdem a cabeça, e você se mantém uma pessoa centrada, consciente de você mesmo, das suas ações, você é uma pessoa forte. Pois o mundo pode estar desabando, porém você se torna uma pessoa gentil. Agora vamos para a parte, né, que vocês estão aguardando, que seriam as minhas anotações filosóficas, é claro. Então, eu anotei 4 pensamentos filosóficos que eu consegui tirar do livro, que eu gostei muito desse livro. Então, vamos lá. O primeiro pensamento é a diferença entre viver com propósito e viver para agradar a sociedade. Isso eu consigo retirar do livro, porque através da história de Nikolai, a gente consegue compreender, né, eu consigo entender que ele poderia viver sem nenhum propósito, apenas seguir a vida dele, sem honra, sem mérito nenhum, através do seu próprio aperfeiçoamento. Porém, ele busca propósito. Então, em tudo que a gente for fazer, que tenha propósito. O meu propósito aqui é levar conhecimento a vocês. Conseguir desenvolver as minhas ideias e fazer com que elas se tornem cada vez melhores. Então, eu não tenho a melhor dicção, porém eu estou com um propósito, pretendo desenvolver esse propósito com vocês, fazer com que os meus vídeos fiquem melhores e que a minha dicção fique melhor, né? Que a minha fala se torne agradável também. Então, isso é ter propósito, não viver apenas só para agradar uma sociedade que a gente vê todos os dias que está cada vez mais corrompida, que está cada vez mais doente. A minha segunda reflexão foi o valor do silêncio e da introspecção em um mundo barulhento. Ou seja, qual o valor do seu silêncio? Você deve sempre se questionar qual que é o meu valor principal, qual que é o valor que eu não abro mão, o porquê que eu quero estar num mundo que tenha paz. Então, eu devo me fortalecer como ser humano, como pessoas de bem. Eu acredito nisso e acredito numa educação que, quando a gente alcança certos ideais, a gente não quer barulho. Pessoas altamente bem-sucedidas odeiam barulho. Elas se tornam muito mais contemplativas dos seus atos,
das suas falhas, principalmente, para que melhorem áreas defeituosas, do que sejam consumidas pelo barulho. Então, muitas vezes você não consegue lavar uma louça, cara. E eu falo isso não de um tom machista. Ah, passando uma moto agora. Um pouquinho, espera um pouquinho. Acho que. Calma. Agora foi. Ah, agora foi. Então, eu não falo isso com um tom machista, cara. Eu sou uma pessoa bem tranquila. Não acredito na separação de homens e mulheres. Ao contrário, acredito num conjunto mútuo onde pessoas se ajudam, né? E onde a gente não julga uma pessoa pelo seu sexo ou pela sua orientação sexual, porém, mas sim pelas suas habilidades. Então, muitas vezes você não consegue lavar uma louça, cara, sem colocar um fone no ouvido, sem ouvir um podcast, porque você diz que é uma coisa chata. Ah, fazer uma coisa simples do dia a dia é chato. Porém, é isso, cara. A viver é você ter momentos mais chatos do que momentos felizes. Então, contemplar o que você faz em silêncio, às vezes é muito mais vantajoso, é melhor do que você fazer com barulho, pois você acaba lembrando de coisas que você viveu, de coisas que seus pais disseram, ou alguma pessoa muito importante te disse há muito tempo e sua mente resgata, porque você está num momento contemplativo, mesmo lavando louça. A minha terceira reflexão sobre o livro foi a arte de fazer menos, porém com qualidade e intenção. Então, não adianta a gente querer fazer mil e uma coisas. É aquele negócio, né? Tem uma piada na internet, não seria uma piada, seria um meme que é menos foco, mais ansiedade. Não, cara. Mais foco. Seja intenso, cara. Tenha propósito. Faça as coisas de forma proposital. Só que para o seu crescimento, para o seu bem. Então, eu quero ler um livro, que é a minha recomendação, que vocês leiam, que vocês adquiram, né, pensamento e raciocínio crítico, né, tem até um livro aqui sensacional, se não me engano, não sei, deve estar em algum canto ali, porém eu vou trazer para vocês também. Então, fazer as coisas com intenção. Não façam mil coisas de uma vez, faça poucas coisas com qualidade. Preciso arrumar minha cama, parece algo clichê, mas arrume, cara. Você pode ter tido um dia horrível, porém você vai conseguir, né, fazer com qualidade. Faça o seu trabalho com qualidade, aprenda uma coisa de cada vez, adquira novas habilidades, uma coisa de cada vez. É muito melhor você viver o processo com qualidade do que você apenas ter feito para falar que fez. No final você não teve propósito nenhum e aquilo que você acredita que adquiriu, você vai perder no primeiro momento de crise, você vai lembrar de nada. O meu segundo, o último pensamento que eu tive, né, que seria a minha última reflexão sobre o livro, é o perigo da mediocridade institucional e o consumismo. Gente, isso é muito sério, cara. Para mim, assim, eu acredito que a gente ser medíocre, porque ser medíocre não é ser ruim e nem bom, é você estar na média. Então, ser uma pessoa mediana, de forma institucional, é a pior burrada que você pode fazer. Seja péssimo de uma vez ou seja muito bom de uma vez. Busque, então, sempre a excelência, em vez de ser um péssimo. Péssimo em tudo, péssimo na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Busque se destacar. Muitas vezes tem um ditado que eu sempre escutei da minha avó, que ela dizia: prego que se destaca leva martelada. Ok. Se você tá levando fumo no seu trabalho e joga um monte de trabalho para você fazer, porque você tem culhões para fazer, né? É porque você tem uma capacidade técnica, uma habilidade que você consegue resolver problemas. Então busque, cara, sempre ser um pouco mais. Não seja medíocre, busque ser excelente no que você faz. Tenha um propósito na sua excelência e evite o consumismo. Cara, eu tô assim, ó. Por que o consumismo? A gente sempre tá num mundo que manda a gente comprar coisas. É tipo caneca, eu amo tomar café, cara. Então, vai sempre aparecer para mim na internet canecas novas para que eu compre. Eu preciso comprar? Não, não preciso. Se eu não preciso, então é claro que não faz sentido eu comprar.
a não ser que seja para me massagear o meu ego e consumir algo que eu não preciso. Não consuma coisas que você não precisa. Porque mesmo que tenha aquele ditado, compra hoje, porque amanhã você não sabe se você vai estar vivo, você pode estar morrendo. E daí? Você vai gastar seu dinheiro à toa, cara? Não. Tenha propósito nas suas compras também. Seja uma pessoa consciente de todos os seus atos. E, por fim, o porquê ler, né, realmente Shibumi. Cara, a felicidade está no equilíbrio, na modéstia, na profundidade do seu ser. É buscar excelência invisível. Essa é a última mensagem que eu deixo para vocês nesse vídeo. Pretendo falar sobre o livro dos Cinco Anéis no próximo vídeo que eu estarei montando. Espero que vocês gostem, que vocês comentem e que vocês também tragam, né, leituras para que eu compartilhe o meu pensamento com vocês, o que eu achei, né, as minhas impressões desses livros e que vocês também me ensinem cada vez mais para que eu consiga entregar um conteúdo de excelência para todos vocês que me assistiram. Compartilhe com os seus amigos, com as pessoas que talvez possa ajudar elas sobre ser menos ansioso, buscar ter propósito, ser uma pessoa que faz coisas na sua rotina, ou seja, muitas pessoas que alcançaram sucesso fizeram de forma invisível. É como passar num concurso, passar numa prova. Eu passei numa prova porque eu estudei e não fiquei postando na internet. Então hoje eu estou numa faculdade porque eu estudei. Seria um ponto interessante que eu poderia abordar com vocês, se é bom fazer uma faculdade ou não hoje em dia. Eu diria que não, mesmo que eu faça uma, porém eu tenho outros propósitos com essa faculdade, não seria um emprego em si ou seguir a área. Então é isso, gente. Tenha propósito, seja uma pessoa de Shibumi, uma pessoa simples e alcance, cara, os seus ideais. E leiam, principalmente, porque ler abre os seus horizontes, abre novas possibilidades e você se torna uma pessoa cada vez mais qualificada quando você lê. Você consegue se expressar de uma forma cada vez melhor, assim como eu busquei nesse vídeo me expressar. Muito obrigado, se inscrevam, compartilhem ou deixem o seu comentário para que eu melhore algo. E estamos aí, é nóis.